Jesus. Queridos, essa já é a sexta vez que eu tenho a oportunidade de pregar desde sábado. É a sexta mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e que Cristo seja exaltado em nossa vida sobre todas as coisas. Vamos ler João 1, de 40 a 42. Nós vamos ler todos juntos numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. João, capítulo 1, dos versículos 40 a 42. Evangelho de João, capítulo 1, de 40 a 42. Assim diz a palavra do Senhor. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pai, tem compaixão de nós nessa noite. Senhor, tu és bom, ó Deus, ó Pai, quando a calmaria nos cerca, mas tu és bom também quando nós temos dias atribulados. E nós te agradecemos tanto no dia da calmaria como no dia da tribulação, porque o Senhor nos ama e deu Cristo na cruz por nós. E não que amemos, Senhor, a tribulação, mas com sinceridade de alma temos a consciência de que o Senhor é bom, como cantamos, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e de que a vontade do Senhor para nós, ainda que nada aconteça do jeito que nós planejamos, é boa, perfeita e agradável. Cremos nisso, Senhor, cremos na Tua palavra. Então agora, Pai, fala ao nosso coração. O Senhor tem um mandato maravilhoso para cada um de nós de anunciar o Evangelho a cada criatura. Lava-nos de nossos pecados, Senhor, nos enche do Espírito Santo e fala poderosamente ao coração do Teu povo, despertando-nos para a missão. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus, para a glória, somente para a exaltação, para a honra e para o louvor do nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, muito poucos têm a capacidade de pregar como o reverendo Hernandes Dias Lopes, ou como o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ou como o reverendo Ronaldo Lidório. Isso não é para mortais como nós, mas ainda que nós não tenhamos os dons, os talentos e as habilidades que esses irmãos tão preciosos têm, todos nós temos o mandato dado pelo Senhor Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse chamado é seu, é intransferível, é impostergável, é inalienável. Cada um dos que aqui está tem o mandato de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura. Você tem cumprido esse chamado? Você tem cumprido essa missão? Pastor, como podemos ser evangelistas dedicados? Nós vamos aprender nesse Evangelho tão precioso escrito por João, que tem como objetivo revelar os sinais que Jesus fez e para revelar que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar seu povo eleito. Já nesse capítulo, João disse que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. E nesse capítulo aqui, amados irmãos, nós vemos Jesus já chamando alguns dos seus discípulos para servi-lo. E aqui André, nesse texto para nós, é um exemplo do que é de fato um evangelista dedicado. Vocês sabem que antes do ministério de Jesus, o ministério de João Batista causou grande comoção em Israel. Ele prega com veste de camelo, tem um grande cinturão de couro, come gafanhoto e mel silvestre, prega no deserto, batiza pessoas à beira do Jordão. E a Bíblia nos conta a história que vieram de Jerusalém, de toda a província da Judéia, de toda a província do Jordão, para ouvirem João escutar. A mensagem de João é confrontacional, é dura, é um chamado ao arrependimento, porque o Salvador está vindo. Mas as multidões o escutam. E então um grupo de pescadores da Galileia resolve fazer uma viagem para escutar o grande avivalista João Batista pregar. Pedro,
Tiago, João, André, Filipe, Natanael desceram daquela região para ouvir o grande pregador João Batista. E quando eles foram participar daquela grande conferência no deserto, João está no rio e aparece aquele que João anunciara, o próprio Filho de Deus. Vem para ser batizado e João diz a Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus diz a ele: façamos assim porque convém que cumpramos a justiça. E quando João batiza o Senhor Jesus, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. E o Pai disse naquele dia: este é o meu Filho amado, no qual tenho todo o meu prazer. Aqueles discípulos da Galileia presenciaram isso. E no outro dia então, João Batista está conversando com André e com João Evangelista e passa o Senhor Jesus. E João diz a eles: eis o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento, eles começam a seguir o Senhor Jesus. E aí o texto nos apresenta, no desenlace final dessa história, através da vida de André, como ser um evangelista dedicado. Em primeiro lugar, o texto nos diz: siga a Cristo. Como ser um evangelista dedicado, siga a Cristo. Versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. André ouviu João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, nesse momento então, André e João, o evangelista, o autor desse evangelho, deixam de ser discípulos do Batista para seguir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles vão seguindo atrás do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vira para eles e diz: que buscais? Eles perguntam para o Senhor Jesus: onde assistes? Que significa: onde estás morando? E Jesus diz: vinde e vede. E eles foram, e aquilo era mais ou menos 4 horas da tarde, e eles entraram na casa em que Jesus estava, e ficaram com Jesus provavelmente até depois das 6, até o anoitecer. Eles tomaram o chá das 5 judaico com o Senhor Jesus, e eles ouviram o Senhor Jesus pregar, e creram nele, e foram convertidos a ele. André e João o evangelista, que não cita seu nome, mas está vivenciando essa cena aqui. Então, amados irmãos e irmãs, o texto diz que esse André, irmão de Simão, é um dos dois que ouviu o testemunho do Batista e seguiu Jesus. Ele sai e prega o evangelho para o seu irmão. O texto nos ensina que se nós queremos ser evangelistas dedicados, nós temos que seguir Jesus de perto. Nós temos que buscar onde Ele está. Nós temos que passar tempo na presença dEle. Nós devemos ter prazer em ouvir a sua palavra. Nós devemos buscar a comunhão íntima do Senhor Jesus. O evangelista dedicado é aquele que segue a Cristo, é aquele que se assenta com Jesus, que busca ouvir a sua palavra, que se alimenta dele em oração, que tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Para ele, o Senhor não é só aquele que está longe lá no céu sem se importar comigo, mas é presente, é o Senhor da sua vida, é o seu Salvador, é aquele com quem você fala a todo instante, é aquele que deu a vida na cruz para te salvar, mas é o seu melhor amigo, e nunca ninguém te amou como ele, e você tem proximidade com ele, e fica perto dele, porque ele é o seu Senhor Jesus. O texto está dizendo que se você quer ser um evangelista dedicado, você precisa seguir a Cristo, não só à distância, mas ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito importante. A Bíblia diz num salmo muito missionário, Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação. Irmãos, nós não vamos falar de um Senhor que não conhecemos. Nós não vamos falar de um Senhor com o qual não andamos. Nós não vamos falar de um Senhor com o qual não temos intimidade.
se não entendemos que a salvação é a maior bênção que temos, e Jesus é o maior presente que recebemos, e que Ele habita no nosso coração por meio da pessoa do Seu Espírito Santo, e fala conosco na Sua palavra, e cuida de nós todos os dias. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós não cremos, irmãos, que o Senhor cuida de nós, que Ele nos ama, que Ele fala conosco e caminha conosco a cada instante, como nós falaremos de Jesus? Você não pode falar daquilo que você não experimenta. Eu tenho um casal de amigos que eles são missionários no Oriente Médio. Eu não vou falar o nome deles nem o país em que eles estão, porque isso aqui está passando ao vivo na internet agora. Mas esse casal muito querido, muito próximo mesmo, eles estão num país extremamente fechado, anunciando o Evangelho já há algum tempo. E Deus começou usando aquela irmã para que ela evangelizasse uma sua vizinha. Ela mudou de cidade e depois de 3 anos, aquela vizinha foi ouvindo aquela irmã aos poucos, foi ouvindo falar de Jesus, conseguiu ler a Bíblia em árabe, aquela mulher foi convertida ao Senhor. Mas uma situação que foi o clímax para que essa islâmica ouvisse do Senhor Jesus, e agora ela mesma está compartilhando para suas irmãs e familiares, com o risco de ser perseguida e deserdada em sua família, foi num dia em que aquele casal de missionários teve a sua casa incendiada por pessoas que quiseram roubar o que eles tinham. E quando eles estavam na universidade em que estão aprendendo árabe, o missionário foi correr para ir para sua casa e caiu e bateu o tendão na escada e teve que sair correndo dali para fazer uma cirurgia em outro país árabe muito maior. E a missionária ficou naquele país sozinha com seus 2 filhos, com a sua casa destruída e o seu marido tendo ido para outro país para poder fazer uma cirurgia. E aí então ela compartilhava com aquela moça árabe, e a moça árabe dizia a ela: por que você não está desesperada? Sua casa foi incendiada. Você está num país que não é o seu, sozinha com 2 crianças, num lugar em que mulher não é reconhecida como nada, e o seu marido está enfermo no hospital, num outro país que você não conhece. Como é que você está tão cheia de paz assim? E a missionária diz para ela: Jesus é a minha paz. Eu tenho Jesus, e Ele é bom, e Ele controla todas as coisas. Eu não sei por que Ele permitiu isso, mas algo bom virá dessa situação. Aquela mulher de origem árabe ficou impactada, e ela então começou a perceber que o relacionamento de quem tem Jesus é um relacionamento real, é vivo, não é uma mera religiosidade, é um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E impactada, aquela mulher se abriu para ouvir mais o Evangelho e foi convertida a Cristo de maneira gloriosa, irmãos. No dia em que aquela mulher se converteu, o missionário entrou em contato comigo e ele me disse assim: todo o esforço, toda a mudança, toda a perseguição, todos os gastos, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você quer ser um evangelista dedicado, siga Jesus de perto, não siga Jesus de longe. Tenha um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que estiver ligado a mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, é muita presunção nossa achar que nós seremos a bênção que Deus requer que nós sejamos, se nós não temos uma séria vida de oração, se nós não levamos a palavra de Deus a sério, se nós não invocamos sobre nós a bênção de Jesus. Nós não podemos, amados irmãos, nos atrever a falar com os homens do nosso Senhor Deus, sem antes falar com o nosso Senhor Deus acerca dos homens aos quais queremos pregar. Se você quer ser um evangelista dedicado, você precisa ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Como está a sua vida com Deus? Você já leu a sua Bíblia hoje? Você já falou com o Senhor Jesus hoje?
Você já adorou o Senhor Jesus hoje? E no dia de hoje em que o Senhor Jesus não respondeu uma oração que você queria, você continuou com o coração agradecido, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono da sua vida, não é você. E as coisas da sua vida, se você crê em Jesus, não acontecem do seu jeito, mas do jeito que Ele determina, porque Ele é o Senhor que deu a vida na cruz para nos salvar. Siga Jesus, meu irmão. Siga Jesus e você não será controlado por si mesmo, não será controlado pela sua carnalidade, não será controlado pelas circunstâncias, mas será controlado pelo próprio Espírito de Deus. Que nós sejamos pessoas que seguem a Jesus de perto. Amém, meus irmãos? Nós só podemos falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Quem é Jesus para você? Ele é o maior amor da sua vida. Você entende que nunca ninguém te amou como esse Senhor maravilhoso. Você entende que Ele é aquele que deu a vida na cruz por ti, ressuscitou e nunca vai te deixar. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Se você quer ser usado pelo Senhor, ande com o Senhor. Faça como André, faça como João, siga Jesus de perto. Como ser um evangelista dedicado? O texto diz siga a Cristo, mas o texto diz também testifique aos de perto. Como ser um evangelista dedicado, testifique aos de perto. Versículo de número 41. Vamos ler todos juntos o que diz o texto? Assim diz a palavra do Senhor. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Irmãos, quando nós encontramos Jesus, nós não podemos nos calar. Como disse Pedro, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. E André agora está com a alma engravidada da graça de Deus, cheia da presença do Espírito do Senhor, e ele tem nova vida dentro de si, e ele está explodindo em glória, em louvor e em exultação. E quando ele sai daquela conversa preciosa, em que ele ouviu o próprio Filho de Deus pregar para ele, ele encontra primeiro o seu próprio irmão e diz para o seu irmão: nós achamos o Messias, que quer dizer Cristo. André cumpre aquele princípio missionário que muitos têm dito, irmãos, inclusive Ronaldo Lidório repete muito, que nós nunca deveríamos mandar para longe aquele que não é bênção perto. Nós nunca deveríamos mandar para longe aquele que não é bênção perto. André, amados irmãos, foi enviado para longe. Ele esteve com os apóstolos em Jerusalém depois da ressurreição de Cristo, quando foram cheios do Espírito Santo, mas ele pregou na região da Turquia, pregou na região da Bulgária, e a tradição diz que ele morreu na Acaia, amados irmãos, pastoreando, quando foi crucificado naquele lugar da Grécia por pregar o Evangelho de Jesus. Ele foi longe, mas antes de ir longe, ele foi uma grande bênção perto. Nós não podemos mandar para longe quem não é bênção perto. É por isso que toda vez que um rapaz chega para mim assim: pastor, quero ser missionário na Índia e na China, não sei o que, eu falei: vamos ficar aqui, vamos fazer o trabalho aqui com a igreja, vamos participar, sei lá, do projeto de plantação de igreja, da mocidade, vamos trabalhar com a UPA, porque nós não podemos mandar para longe quem ainda não é uma grande bênção perto. André sai e acha o irmão dele e fala: achei o Salvador, achei o Messias. Ele testifica para quem está próximo. Irmãos, esse é o princípio de Deus, e ele é tão precioso. Em Atos capítulo 13, a Bíblia nos conta a história que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Pussom, Birinome, Níger, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, também Lúcio de Cirene. E a Bíblia diz que, servindo eles ao Senhor, ou seja, eles pregavam, ensinavam, edificavam, oravam e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja bem, o pastor titular da igreja, o melhor teólogo da igreja, abençoava a igreja de maneira exponencial, e de repente então o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E a Bíblia diz que a igreja, jejuando e orando, impondo as mãos, despediu os missionários. Mas veja bem, que foram para longe plantar igreja no mundo inteiro, aqueles que eram uma grande bênção perto. Se você quer ser um evangelista dedicado, testifique aos de perto. Você tem falado de Jesus para o seu vizinho? Você tem falado de Jesus para o seu colega de universidade?
Você tem falado do Senhor Jesus para os seus familiares que ainda não têm Cristo no coração? Você tem falado do Senhor Jesus para o seu colega de trabalho? Irmãos, quem tem Jesus no coração não pode deixar de falar daquilo que viu e ouviu. E as primeiras pessoas que precisam ouvir do Evangelho por meio da nossa boca são aquelas que estão próximas a nós. Você tem testificado para os de perto? O que você tem feito? Irmãos, nós precisamos falar de Jesus. Irmãos, lá em Brasília, eu preguei uma série de sermões uma vez em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que virou um livro chamado Maravilhoso Evangelho de Cristo. E uma ovelha muito querida, que já está na glória, antes de vir para cá, eu tive o grande desafio de fazer o sepultamento dela. Esposa de um presbítero muito precioso. Aquela irmã comprou aquele livro, leu o livro e disse: pastor, fui abençoada, vou mandar para o meu pai. E ela contou que o pai dela era presbiteriano na juventude, mas a mãe dela muito romanista. O pai dela casou com a mãe dela e saiu da igreja presbiteriana e virou um beato. Mas ela, ouvindo o evangelho dos avós, foi convertida e cresceu na igreja evangélica. E de repente então ela mandou aquele livro, irmãos, um livrinho de nada, simples. Ela falou assim: pastor, eu preciso ser bênção na vida do meu pai, ele é próximo a mim. E qual não foi a minha alegria quando ela me diz um mês depois: pastor, meu pai leu o livro, se converteu, depois de 50 anos está voltando para a igreja presbiteriana. Glória a Deus! Você pode ser usado para ser bênção perto. Ali na porta da igreja está cheio de folheto. Você pode ir embora no metrô, no ônibus, pegando folheto e distribuindo para todo mundo no caminho. Você pode comprar uma literatura abençoada que fala de Jesus e colocar na mão de um amigo. Você pode conversar com algum colega seu que tem dúvidas e falar para ele do Senhor Jesus. Nós temos irmãos que ser bênção perto, onde o Senhor nos colocar. Nós temos que testificar de Cristo. Lá no Chile eu tinha algumas ovelhas, meu presbítero João, que elas diziam que tinham dificuldade de falar de Cristo. Então, quando elas queriam que eu falar de Cristo para alguém, elas me chamavam. Cada um tinha a sua estratégia. E um presbítero muito querido me levou num restaurante muito bonito na região de Vinha del Mar, de Concón. Um restaurante, quem já foi no Chile sabe como é que é. Um restaurante que ele fica sobre uma pedra e as ondas vêm e batem nele. E quem costumava almoçar naquele restaurante sempre era o famoso tenista Marcelo Rios, né? Quem é da década de 90 sabe o que eu estou falando. Quem era jovem naquela época, né? Ele Tino Rios sempre comia lá. E aí de repente então, aquele presbítero me levou, porque o dono do restaurante à época era seu colega de universidade, formado na Universidade do Chile. E aquele homem se dizia ateu, amados irmãos e irmãs. E quando você senta com um ateu, é inevitável. Qual é o assunto que você vai falar com um ateu? Deus, não tem jeito, Deus. E nós começamos a conversar e o ateu tocou no assunto de Deus, não foi nem eu. E aí a gente conversando, ele: pastor, eu não consigo acreditar em Deus. Eu falei: tá bom, mas vamos lá, vamos pensar numa suposição, porque você no íntimo sabe que Deus existe. Na verdade, eu falei com ele: eu não acredito, dificilmente existe um ateu sincero. O ateu é geralmente alguém que teve uma frustração com alguma pessoa, com alguma circunstância da vida, ou achou que Deus não respondeu como ele deveria ser respondido, e ele então começou a questionar a existência de Deus. Mas todos no íntimo temos dentro de nós o testemunho da existência de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos 2, Calvino chamava isso de sensus divinitatis e semen religiones. E conversando com aquele homem lá, eu perguntei a ele o seguinte: mas vamos fazer uma suposição aqui. Se Deus não existir, o que vai acontecer? Ele falou assim: você viveu sua vida, falei com ele, né? Você saiu, tomou todas, curtiu, viveu a festa, a farra no mundo inteiro. Ele era divorciado, já não tinha mais família. E assim, você fez o que deu na sua cabeça, não é verdade? E algumas vezes você se frustrou, ficou triste, mas isso não te deu alegria no coração. E eu falei para ele: se Deus não existir, eu sou um cara que eu não estou curtindo o mundão, não estou na farra, mas eu casei com uma moça muito abençoada, né, que eu acho muito linda, uma benção. Hein? Eu tenho filhos, eu adoro a Deus da minha maneira, sou uma pessoa feliz com o que faço. Então, se Deus não existir, você está mais ou menos, eu estou muito bem, não é verdade? Ele riu. Aí eu falei para ele: e se Deus existir? Ele virou para mim e falou assim: pastor, em bom castelhano, eu estou perdido. Eu falei para ele: você não está, querido, Deus existe. E Ele deu Jesus na cruz para pagar os seus pecados. Se você se arrepender da vida de pecado que tem levado e crer que nunca
Ninguém te amou como Jesus, a ponto de dar a vida na cruz para pagar os teus pecados. Se você crer nesse Salvador maravilhoso, você será perdoado, você não estará perdido, você será achado. Você quer crer em Cristo Jesus nesse momento? Depois hablamos, reverendo, depois hablamos. E nunca mais hablamos. Pero aquele dia, irmãos, foi um dia em que nós pudemos ali compartilhar o Evangelho de Jesus. O irmão quis que eu testificasse para quem era de perto. Mas você não pode levar sempre o pastor. A moçada de Pinheiros aqui não dá para levar o Arival todo dia, nem o Hernandes, né? Então é o seguinte, você tem que falar de Jesus para quem está perto. Irmão, isso é muito sério. Eu quero perguntar para você, os seus amigos convivem com você há 10, 15, 20 anos e nunca ouviram falar de Jesus por meio da sua boca? Você poderia dizer, como Paulo disse acerca dos Efésios, eu estou limpo do sangue de todos? No dia do juízo, alguém poderá excusar-se dizendo, mas teu servo e tua serva esteve ao meu lado e nunca me falaram, nem testificaram nada a respeito dessa grande salvação? Você é um 007 celestial, um agente secreto de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, o Senhor Jesus disse que se alguém se envergonhar dele diante dos homens, ele vai se envergonhar dessa pessoa diante do Pai que está nos céus. Então, se você entender o tamanho da salvação que recebeu, você tem que falar para quem está perto, você tem que testificar para os seus amigos. Você não sabe se Deus os salvará ou não, mas você quer que eles estejam com você na glória. Então, em nome de Jesus, levante-se e fale para quem está perto que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abra sua boca e pare de se envergonhar de Jesus. Testifique aos de perto. Que nessa noite você saia daqui dizendo, eu quero ser uma bênção. Eu quero falar de Jesus. Pastor, quem é que está perto? Hoje, quem está no Japão e você tem o WhatsApp está perto. Quem está no Face, no Instagram está perto. Hoje não tem distância, todo mundo está perto. Então fale para quem está perto, em nome de Jesus. Amém? Como ser um evangelista dedicado? Em primeiro lugar, siga a Cristo. Em segundo lugar, testifique aos de perto. Em terceiro lugar, leve pessoas a Jesus. Como ser um evangelista dedicado? Leve pessoas a Jesus. Versículo 42. Eu vou ler uma vez, vocês leem segunda vez. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vocês. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro não só falou para o seu irmão, achamos o Messias. Ele falou, vamos lá conhecer. André, né? André não falou só para Pedro, falou assim, quase pega na mão de Pedro e falou assim, vamos lá conhecer. E quando então Pedro foi com ele, Jesus virou para ele e falou assim, você é Simão, filho de João. Mas agora você não vai ser chamado Simão, você vai ser chamado Kefá. E Kefá no aramaico significa cabeça, líder, significando a missão que Jesus daria a Pedro. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, André não é Pedro. Pedro é alguém que é coração na ponta da chuteira, é o primeiro a confessar publicamente que Jesus é o Cristo, mas é aquele que também nega Jesus de maneira absurda, mas também é restaurado de maneira gloriosa, e depois do Pentecoste Deus o usa para anunciar o Evangelho de Cristo claramente, falando da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição, da exaltação de Jesus, e também do arrependimento e da salvação que Jesus dá àqueles que nele creem. E Pedro prega e 3.000 se convertem. Depois de outra ocasião Pedro prega, mais 2.000 se convertem. Pedro tem o dom de pregar para grandes multidões, mas eu quero dizer a você que não existe Pedro sem André. Nós precisamos de Andrés. Deixa eu perguntar para vocês aqui, quem aqui se converteu numa grande conferência evangelística ouvindo Billy Graham pregar? Levanta a mão. Quem aqui se converteu ouvindo algum grande evangelista da década de 90 pregando no estádio? Levante a mão. Quem aqui se converteu
ouvindo um grande pregador dos nossos dias pregando para 10, 12 mil pessoas num grande evento? Levante a mão. Levante a mão, por favor. Quem aqui se converteu? Porque o pai, porque a mãe, porque o vizinho, porque o tio, porque um amigo levou você para a igreja? Levante a mão. Levante a mão com fé. Pode olhar. Olha aí todo mundo. Olha, pode olhar para o seu irmão. Pode baixar, obrigado. Está vendo como é que as pessoas chegam a Cristo? Nós temos que ter os grandes pregadores que pregam para as multidões, mas na maioria das vezes, pessoas vêm a Cristo quando são trazidas por alguém de perto. Quando você pega na mão e fala, vamos até Jesus, vamos conhecê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Nunca ninguém te amou como esse Senhor maravilhoso. E você leva essa pessoa até Jesus. E ela então é convertida por Ele. E Jesus muda a vida de Pedro, muda a identidade de Pedro, dá a Pedro a salvação de graça e um dom exponencial de pregar a sua palavra e ser uma grande bênção. Onde Jesus mandar, você precisa levar pessoas a Cristo. No texto sequencial ao nosso acontece a mesma coisa. Filipe é convertido pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus resolve voltar para a Galileia. E então Filipe passa e acha seu amigo Natanael e fala para ele o seguinte: achamos aquele de quem Moisés testificou, Jesus o Nazareno. Natanael fala: de Nazaré pode sair alguma coisa boa, rapaz. E aí Filipe falou assim: vem e vê, vem dar uma olhada, vem ver. E de repente então, quando Natanael ia chegando, Jesus falou o seguinte: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael falou assim: te conheço. De onde você me conhece? Né? Quase falou: nunca te vi mais gordo. Jesus não era gordo, era magro. Né? Nunca te vi mais gordo. De onde que eu te conheço? E aí Jesus fala para ele o seguinte: você precisa entender que o judeu geralmente orava debaixo da sua figueira. E Natanael provavelmente estava sozinho em algum lugar, e Jesus diz para ele: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Então Natanael exulta respondendo: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus diz para ele: porque eu te disse isso, você crê? Você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo diante da pessoa do Filho do Homem. Irmão, Filipe levou Natanael a Cristo. Irmão, eu quero lhe perguntar em nome de Jesus: quem você já levou a Jesus Cristo? Quando eu era adolescente na igreja, eu ficava angustiado, porque eu falava: não é possível, Deus, né? Eu preciso levar pessoas a Cristo, o Senhor me chamou para isso. E eu ficava angustiado, porque eu lia a história na Bíblia de alguns que levavam 10 mil, 20 mil, quando eu tinha 11 anos, gente. Vou contar esse testemunho para vocês. Tinha lá na igreja um Novo Testamento com a capa que diz o seguinte: o mais importante é o amor, né? E aí eu pedi ao pastor da igreja: pastor, me dá uns Novo Testamento para levar para a escola. E aí o pastor titular da igreja: pode levar. O auxiliar: que absurdo, para que um menino de 9 anos, 10 anos, né? 10, 11 anos vai levar isso para a escola? E ele estava de carro lá, eu falei: pastor, me ajuda. Ele: não, você não precisa levar isso não. Eu falei: não, mas o titular me deu. E aí eu fui levando uma caixa sozinho, irmãos, com 40 Bíblias, fui morrendo no caminho, né? Nós chegando lá, para a glória de Deus, a gente entregou aquelas Bíblias. Um dia desses, minha mãe professora vira para mim e fala que trabalha na escola dela, uma menina que era minha colega de 4ª série, e fala assim: Estéreo, eu tenho até hoje a Bíblia que o Roster levou no colégio para a gente, quando ele tinha 10 anos de idade. Glória a Deus. E eu estou lendo, fala para ele que eu estou lendo a Bíblia. Eu falei: mãe, fala para ela que Jesus morreu na cruz para pagar os pecados dela. Só mandei o recado. Mas irmãos, que bênção maravilhosa. Mas quando adolescente eu me agoniava, porque eu levava os meus amigos para a igreja e eles só iam para namorar as meninas da igreja. Eu ficava brabo. Eu falava para as meninas: namoro não é estratégia missionária, porque senão Jesus tinha dito: ide por todo mundo e namorai a toda criatura. Eu nunca vi ninguém converter por beijo. A pessoa converte pela pregação do evangelho, não é verdade? Mas irmãos, um amigo ficou. E um dia um desses amigos me escreve e falou assim: cara, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu conheci Jesus com 15 anos de idade, naquela época, irmão, e eu ficava agoniado, mas Deus tem seus propósitos. Ele é Senhor. Mas eu quero perguntar para você: você tem anunciado o evangelho para quantas pessoas?
Sinceramente, irmão, eu quero lhe perguntar, é claro que a conversão é obra do Espírito Santo, mas alguém já veio a Cristo por seu intermédio? Aí você vai dizer, reverendo, eu sou calvinista, e como bom calvinista, eu creio que Deus converte os seus eleitos soberanamente, amém, irmão? Eu também acredito na mesma coisa, mas eu quero dizer para você o seguinte, que Deus predestina os fins e os meios. E se Deus resolveu salvar os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho, se você pregar para 0 eleito, até na teologia, matemática é matemática, 0 vezes 0 é 0. Agora, se você pregar para 1000 pecadores, e dentre eles Deus tiver 100 eleitos, você já parou para pensar que bênção maravilhosa que será alguém vir a Cristo através de você? Queridos, eu quero dizer para vocês com todo o coração, que depois da alegria da salvação, uma das maiores alegrias que nós podemos ter nessa vida, é ver alguém vindo a Cristo por intermédio do nosso chamado. Deus me tem dado essa alegria, e eu quero testificar para vocês, não há alegria depois da alegria da salvação, comparado a essa grande alegria. Eu me lembro de ver uma moça nascer para Cristo Jesus cheia de dúvidas, irmãos. Nascer para Cristo Jesus na minha frente, irmãos, há 4 anos atrás, estudando a Bíblia, e ela cheia de perguntas, mas pastor, eu não sou assim, porque numa vida passada eu não era assim, eu falei, filha, a Bíblia diz que ao homem está permitido morrer uma só vez, e depois disso veio o juízo, e fui mostrando para ela na Bíblia, meu querido amigo e irmão, que nós temos essa vida, porque se nós acreditamos em qualquer sistema que fala de outras e outras vidas, nós não precisamos de Jesus e não precisamos do Evangelho, porque se eu for bom, e na próxima eu reencarno melhor porque eu fui bom, para que eu preciso de um Salvador que morreu na cruz por mim? Então esse sistema vai contra o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo diz que Deus é santo e eu sou pecador e não posso fazer nada para ser salvo. Então Cristo morreu na cruz e pagou o meu pecado, e se eu me arrependo e creio que Ele é o Filho de Deus, assim eu recebo de graça a salvação. E eu me reuni 8 vezes com aquela moça e respondi as perguntas dela biblicamente. E no final eu virei para ela, você vai crer em Cristo Jesus? Ela, não sei o que. Eu falei, então você para de tomar meu tempo, porque meu tempo é precioso. Se você não vai crer em Cristo Jesus, você está me atrapalhando, né? Eu tenho muita coisa para fazer. Já estava meio agoniado mesmo. E aí, o senhor me perdoe, né? O que acontece? Ela virou para mim e falou assim, pastor, Deus perdoa qualquer tipo de pecado que a pessoa cometa? Eu falei, querida, não há pecador tão sujo que Jesus não possa perdoar. E aquela moça, irmãos, falou de um pecado muito triste que ela tinha cometido. Começou a chorar. Jesus perdoa esse pecado, pastor? Eu falei, querida, Jesus morreu na cruz por causa desse pecado. Ela, pastor, então eu quero seguir Jesus. E eu não mandei ela repetir a oração. Falei, então ora você, fala com ele. Ela, mas eu não sei orar. Eu falei, fala com ele do seu jeito, ele está te escutando. E ela na minha frente, irmãos, para a glória de Jesus, disse assim, pastor, começou, Senhor, tu és um Deus perfeito, eu sou uma terrível pecadora, mas obrigado porque nunca ninguém me amou como o Senhor. Obrigado porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu entrego minha vida a Ele, eu recebo o seu perdão, eu sou dele, e para Ele quero viver toda a minha vida. Irmãos, o semblante daquela moça mudou. O Espírito Santo de Deus entrou dentro dela. Glória a Deus. Batizei os filhos dela. O marido voltou para a igreja. Está todo mundo com Jesus. Aleluia por isso. Você tem o Evangelho que pode mudar a vida das pessoas. Como é que você tem coragem de guardar isso só para você? Eu termino essa mensagem com o testemunho de um missionário precioso que foi pregar na África, foi anunciar Cristo, e um líder da igreja que era um grande feiticeiro da região, que chegou a sacrificar um dos seus netos para um demônio, para um espírito falso que se dizia bom, mas era um espírito maligno. Aquele homem que talvez seria o maior perseguidor ouviu o Evangelho e foi tomado por Cristo Jesus.
e ficou correndo 2 dias seguidos ao redor da sua tribo, dizendo que Jesus era mais poderoso que o demônio ao qual ele servia. O Senhor Jesus o libertou. Eles morriam de fome e sacrificavam 200 animais para os demônios. E depois que ele saiu daquela euforia, ele virou para o missionário e falou assim: por que vocês não vieram antes? Por que vocês não vieram antes? Por que nós não fomos antes? Hoje o Senhor está dizendo a você que Ele te dá o privilégio de participar da pregação do Evangelho. Além de te salvar de graça, Ele te chama para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Qual será a sua resposta? Siga a Cristo, testifique aos de perto, leve pessoas a Jesus. Que Deus faça de você um evangelista dedicado, uma evangelista dedicada, em nome do Senhor Jesus. Amém.